Oi YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Primeiro, já vou me explicar aqui que vim fazer um vídeo sim com essa roupa de academia, porque eu fiquei esperando sempre o melhor momento para poder gravar esse vídeo, de me arrumar, me maquiar, fazer cabelo, e esse momento nunca chegava, porque estou sem tempo. Agora eu vou ter um pouquinho mais de tempo, vou explicar para vocês o porquê, mas eu resolvi vir aqui assim mesmo, desse jeito que eu tô aqui, porque pra gente ter uma conversa, um papo 10, tá? E aproveitar que as crianças estão na escola, então eu vou conseguir falar melhor com vocês, por isso que eu nem me arrumei pra estar aqui. Esse vídeo estava todo planejado, eu tô aqui com a minha colinha do que eu vou falar pra vocês, mas arrumação, filhas, esqueçam, foquem no que eu vou falar. Então, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês que sim, eu estou fazendo faculdade. E para quem acompanhou os vlogs que tinham aqui, que eu já apaguei, vai lembrar que eu sempre falava assim, gente, agora eu vou estudar. Gente, vou estudar agora, tal. E eu não falava o que é que eu ia estudar, o porquê que eu ia estudar. Então hoje eu vim falar para vocês o que tanto eu falava que eu ia estudar. Eu sempre falava para vocês que eu ia estudar e que quando eu sentisse no coração que eu ia vir aqui, ia falar para vocês o que eu estava estudando. E eu senti que agora é a hora de eu estar falando para vocês sobre isso aqui, porque eu queria deixar tudo registrado. Não queria perder essa fase da minha vida e não registrar. Às vezes não tenha nenhuma visualização ou tenham poucas, mas eu vou me arrepender, sabe? Se eu não gravar tudo isso aqui e depois eu assistir, porque para mim tá sendo uma conquista imensa, porque nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que eu iria um dia cursar uma faculdade, sabe? Eu não queria nem terminar o ensino médio, quanto mais cursar uma faculdade. Hoje eu já tô no terceiro período de nutrição, né? Vocês veem que eu tô precisando, brincadeiras à parte, mas eu tô no terceiro período de nutrição e eu senti de falar isso com vocês aqui no YouTube e no Instagram que eu fiz separado do meu pessoal. Tá? As pessoas à minha volta, pouquíssimas sabem que eu estou cursando nutrição, tá? É mais meu marido, sogra, minha mãe, meus filhos, alguns primos que têm alguma convivência comigo a mais, né? E alguns amigos, pouquíssimos mesmo. Então, eu queria que esse assunto ficasse entre quem tem interesse, porque eu espero que o YouTube entregue para quem tem interesse, né? No assunto que eu vou estar falando, que é a minha rotina aqui de estudos, né, de nutrição, a minha rotina de novos hábitos, porque eu vou ter que mudar todos os meus hábitos, tá? Porque eu sou uma pessoa com a alimentação totalmente errada, hoje não tanto, porque eu já mudei bastante coisa, entendeu? Então, assim, para vocês irem acompanhando isso tudo comigo. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória de entrar na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu ainda estava cursando o EJA, né? Então eu dividia o meu tempo, a minha semana, porque na minha faculdade ela é semipresencial, né? Eu faço na Anhanguera e eu vou toda terça e eu ainda estava terminando o ensino médio. Então, dia de terça eu faltava a escola, faltava o EJA, ia nos outros dias, porque na terça eu ia na faculdade e os outros dias eu ia para o ensino médio, que eu consegui fazer essa junção de terminar o ensino médio cursando já a faculdade para mim não perder matéria, mas a faculdade me autorizou a fazer isso, que quando eu entrei, eu avisei que eu estava ainda no processo de terminar o ensino médio. Na realidade, nem faltava tanto tempo, faltava apenas 2 semanas, então por isso a faculdade me liberou para estar fazendo dessa forma, né? Então eu fiquei 2 semanas indo para a faculdade e para a escola, para o EJA, para mim não perder matéria. Eu escolhi a faculdade semipresencial porque eu tenho 3 filhos, né, para quem me acompanha sabe, para quem me acompanha desde o meu outro canal e no meu Instagram pessoal, sabe que eu tenho 3 filhos e eu até recebi uma proposta de uma faculdade que é totalmente presencial, inclusive uma faculdade muito boa, tá? Se fosse transferir, eu ganharia um desconto muito bom. Porém, essa faculdade é muito longe da minha casa e eu teria que disponibilizar todos os dias ou no período da tarde ou no período da noite para poder estar indo. Então, para mim não dá, gente, porque a minha rede de apoio é quase nenhuma. Né? Eu e meu esposo só e as crianças, e ele precisa trabalhar, ele trabalha viajando. Então, para mim fica muito complicado eu fazer todos os dias, sabe? E quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava com 29 anos, né? Mas hoje eu já estou com 30, eu entrei na faculdade em março do ano passado, depois do carnaval, eu me lembro.
e hoje eu já completei 30 anos. Jesus, a gente vai vencer isso, porque eu não tô com a cabeça mais tão fresca, né? Vai estudar, mas com fé em Deus a gente vai levar isso aí, porque além de eu ter 30 anos, eu sou diagnosticada com TDAH, faço uso de Ritalina, então assim, tá sendo bem difícil, não vou mentir pra vocês, eu não tenho foco quase nenhum, mas eu creio que vai dar certo em nome de Jesus, com a ajuda de Deus aí. Meu empenho, né, no final vai dar tudo certo. Até semana passada eu estava trabalhando, né, numa lanchonete aqui, uma lanchonete, na realidade é uma loja de sucos, mas eu falo lanchonete para ficar mais claro. Mas é uma loja de sucos e coisas mais fitness, sabe? Que é até do meu primo. Eu precisei sair porque tava muita correria, eu levava, buscava a criança na escola. Enfim, tava muita coisa na minha cabeça, eu não tava conseguindo dar conta. Mas aí tem 3 dias que eu estou em casa, que eu saí e vou voltar a vender doces, né? Porque essa é a profissão que eu tenho dentro de casa, mas a minha intenção com a faculdade de nutrição é parar com os doces e tirando gradativamente os doces, colocar doces sem lactose, sem glúten e sem açúcar. Sem açúcar, não vou prometer tanto, né? Mas pelo menos sem lactose, sem glúten. Eu quero atender o público que tem algum tipo de intolerância, tanto a lactose quanto o glúten, entendeu? Mas algumas coisas eu vou fazer sim sem açúcar, tá? Então eu quero atender o público fitness, o público celíaco, o público que tem intolerância à lactose, e essa é a minha real intenção. Então eu vou continuar trabalhando que eu estou trabalhando, que até porque eu preciso pagar a faculdade, que não é de graça, né? A minha faculdade é particular, é privada, e tirar o doce do meu cardápio, se Deus quiser. Mas também não é aquilo, gente. Não é que a gente não pode comer doce, tá? Tudo que a gente tem que comer, que a gente vai comer, a gente precisa comer com moderação, entendeu? Não é que a gente precisa cortar, mas eu não queria continuar vendendo. Mas por enquanto vai ser com o que eu vou trabalhar, porque é o que eu sei fazer em casa. Com isso, gente, eu vou até sofrer um pouco, porque eu tenho o paladar meio infantil, não sei se por conta do TDAH, não sei. Eu tenho o paladar meio infantil, eu não gosto muito de fruta, de verdura, de comer bem. Eu comecei desde o começo desse ano, confesso que no primeiro e no segundo período eu caguei para minha alimentação, tá? E esse ano eu tô focando mais, inclusive eu tô fazendo um desafio de 30 dias sem refrigerante, com menos açúcar, não tirei o açúcar total, porque eu já tenho essa experiência de ter tirado o açúcar total da minha vida e ter dado hipoglicemia, tá? Passei mal porque eu fiquei sem açúcar. Então, não é legal também tirar totalmente a glicose, vamos botar assim, da vida da gente, a não ser se você tenha muita necessidade de tirar mesmo. Mas como não é o meu caso, eu já tive sim diabetes gestacional quando eu estava grávida do meu terceiro e último filho, e tive pré-diabetes, que eu fiz dieta, fiz exercício e a pré-diabetes foi embora, então hoje não tem necessidade de eu tirar de vez o açúcar da minha vida, mas eu queria diminuir sim, para mim não chegar a esse ponto de ter pré-diabetes novamente, até porque eu já estou ficando mais velha e o risco da minha pré-diabetes virar diabetes é muito grande. Então assim, tudo tem que ter um equilíbrio, mas eu diminuí bastante, comecei o projeto 30 dias, já me esquecia hoje em que dia que eu tô, mas se eu não me engano eu tô no 4º ou 5º dia, vou gravar para vocês também. E se você quiser me acompanhar, tá? Mas o refrigerante eu tirei de vez. Eu queria realmente tirar o refrigerante da minha vida. Alguns outros vídeos eu vou vir falar mais sobre vocês quanto aos alimentos. Também não posso ficar falando muita coisa, porque quem tá estudando também não pode ficar falando demais, até porque a gente tá estudando e o conselho lá não aceita que a gente fique falando tantas coisas na internet, nas redes sociais. Mas eu queria muito ter vindo fazer esse vídeo pra vocês, porque eu já vi desgravados, um tá até bem amador, tá? Muito amador mesmo, mas é pra mostrar pra vocês que eu estou mudando os meus hábitos, porque pra mim também tá sendo tudo muito novo. Até pouco tempo atrás eu me alimentava muito, muito mal. Em vista do que eu me alimentava antes, hoje eu tô... não tô 100%, mas eu tô aí uns 60, 40, não, 40%, 60 é muito, uns 40% em vista do que eu me alimentava antes. Eu me alimentava muito mal. Tinha dia de eu nem almoçar, gente, nem almoçar. As crianças não sofriam com isso, porque eu tenho com as crianças eu faço o que tem de fazer. Agora, comigo não, eu não me preocupava muito comigo. Mas só que a gente que tem filho, a gente tem que cuidar dos filhos e da gente, porque a gente também precisa se cuidar
para ter vida para cuidar deles. Vocês concordam comigo? Então é isso, só vim fazer esse vídeo mais para mostrar para vocês que o conteúdo vai mudar um pouco, tá? E para falar também que eu amo gravar a minha rotina de dona de casa, de quando eu tô fazendo obra na minha casa, só que o meu antigo canal era sobre isso, e eu vi assim que as pessoas não tinham muito interesse, mas eu amo de coração gravar esse tipo de coisa, porque lá eu posso ser mais eu. Aqui eu vou usar o meu lado mais profissional, vou gravar a minha rotina em vlogs, mas mais voltada para alimentação, vida saudável, treinos. E eu não queria misturar esses dois nichos, sabe? Então, o que eu vou fazer? Aqui em casa até tá em obra e eu não tô gravando, vocês acreditam? Eu tô me arrependendo de não estar gravando, porque eu amo gravar faxina, vocês acreditam? Mas só que eu não queria misturar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu outro canal para mim gravar isso, porque também é uma coisa que eu queria deixar registrado. Esses dias eu sentei aqui na sala, comecei a assistir os meus vídeos do outro canal e eu vi o tanto que minhas crianças cresceram, porque nos outros vídeos elas aparecem mais, aqui elas não vão aparecer tanto. O tanto que minha casa mudou, minha casa era totalmente diferente, está precisando de fazer muita coisa ainda, mas mudou bastante e eu não queria misturar os nichos, então eu vou gravar lá por gravar, né? Para deixar registrada a minha vida, para depois quando as crianças crescer, ou se um dia, sei lá, a gente nem estiver morando mais nessa casa aqui, a gente assistir, matar saudade, não vou esperar visualização, não vou esperar monetização no outro canal, mas eu vou gravar para lá, e se você quiser me acompanhar, vou deixar passando aqui, e vou deixar o link logo abaixo aqui, que eu vou postar a minha rotina real, a minha vida real no outro canal. E aqui eu vou tentar o máximo, tá? Porque eu tô falando bonitinho assim, gente, aqui agora, mas eu não falo bonitinho assim, não. Eu não falo bonitinho assim, gente, eu sou toda descaralhada, entendeu? Enfim, mas eu tô tentando trabalhar esse lado profissional meu, até porque eu vou precisar, para mim poder trabalhar mais para frente, no próximo semestre eu já vou poder procurar um estágio, então eu preciso trabalhar esse lado em mim, porque todo mundo me conhece como a mais engraçada, a que faz gracinha, a que não sei o que, a que tem a boca suja, entendeu? E eu queria muito mudar esse lado meu, então eu vou usar esse canal aqui para mudar esse lado meu pro profissionalismo. O que eu for aprendendo, vou passando aqui para vocês também. Espero que nós cresçamos, espero que nossa família cresça aqui bastante, para a gente ir aprendendo um com o outro, que o YouTube me conecte com outras nutricionistas, com outras estudantes de nutrição, ou com pessoas que só têm interesse mesmo em saber como se alimentar melhor. Eu nem vou focar muito em falar em emagrecimento, porque existem pessoas que nem são tão magras e têm a saúde muito melhor do que quem tá magro, tá, gente? Acredite se vocês quiserem. Tá? Eu conheço pessoas que estão acima do peso, não vou falar que estar acima do peso é uma coisa boa, mas se você fizer um exame naquela pessoa, o exame tá 10, e se você pegar uma pessoa do meu biotipo assim, porque hoje eu tenho barriga, eu sou considerada magra, e se eu fizer um exame, agora que eu comecei a me alimentar melhor, então eu vou estar com a saúde 1000 vezes pior do que a pessoa que está um pouquinho acima do peso, tá? Então a gente vai ver e estudar tudo isso aí. Eu tô estudando bastante, tô me dedicando bastante, gente, porque eu quero me tornar uma profissional foda. Vou falar desse jeito porque a gente não pode exigir menos da gente. Se a gente tá fazendo, a gente tem que se dedicar para aquilo ali. Vocês concordam comigo? Então, é isso, gente. Eu não tenho mais muita coisa para falar. É só tô fazendo esse vídeo mesmo para poder soltar os outros 2 vídeos que já estão aqui prontos, que são da minha rotina mais saudável. E se vocês quiserem, igual eu falei, me acompanhar na minha loucura, na minha vida mais doida, vocês me acompanhem lá no outro canal, que eu vou começar a fazer umas obras aqui em casa e quero deixar tudo isso registrado. Mas lembrando que aqui vocês vão ver a minha vida real, só que de um outro lado da minha vida, tá? Vou gravar tudo em forma de vlog, que eu gosto de acompanhar as nutricionistas que eu acompanho em forma de vlog, que eu acho mais leve. Elas falam sobre a nutrição, elas falam sobre a alimentação, mas
falam de uma forma mais leve no dia a dia delas ali. Eu vou tentar trazer isso aqui pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do canal. Se você já gostou aqui, já deixa seu like, já compartilha. Posso vir falar também sobre emagrecimento, sobre não sei o que. A gente vai vendo aí ao longo qual vai ser o público que vai chegar e o que vocês vão querer ouvir de mim aqui também, tá bom? Um beijo, fique com Deus. E já tem 2 vídeos aí pra sair. Não esperem muita coisa desses 2 vídeos, que eles estão bem amadorzinhos, tá? Mas a gente vai aprimorando, vai e melhorando ao longo do tempo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.